Muito boa tarde a todos, ao público presente, aqueles que nos assistem pelo canal oficial do YouTube, deixando disponível também para perguntas o telefone Zap da Casa Legislativa 3368-5091. Daremos início neste momento à abertura da reunião da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Legislativa de Angra dos Reis. Para presidir, neste momento, vou franquear a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Henrique Obina e ao vice-presidente da comissão, o vereador Rubinho Metalúrgico. Boa tarde a todos e a todas, plenário presente, vocês que nos assistem em suas casas, servidores da casa, profissionais da saúde. Daremos aqui, dando início aqui, nossa reunião de comissão, que hoje é ao vivo. Infelizmente, nossa cidade está passando um momento difícil. O vereador Rubinho estava agarrado pela Grande Japuíba, eu também lá no Parque Belém. Desde domingo a gente está nessa pegada, mas essa reunião já estava agendada praticamente quase há um mês atrás, não tinha como desmarcar. E também é importante também nós tratarmos da nossa saúde do nosso município, principalmente a saúde mental do nosso município, que tem sido um grande problema. Quero convidar aqui para compor a mesa aqui conosco ao senhor Wesley Abel Mariano, que é o coordenador do CAPS, a senhora Michele Costa, coordenadora do CAPS 2, Secretaria Municipal de Saúde, a senhora Maria Augusta, coordenadora também do CAPS. Aproveitar também nessa ocasião, também está conosco também nosso amigo Chulipa. Chamar o Chulipa para compor a mesa também conosco aqui, nossa amiga Valéria, grande defensora também da saúde, grande liderança também, que sempre lutou pela saúde. Está conosco também nosso amigo, companheiro aqui do Legislativo, o vereador Rubinho. Salve, vereador Rubinho, para dar suas boas-vindas, sua boa tarde. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Iremos tratar de um assunto muito importante na saúde da nossa cidade, que infelizmente se agravou mais devido à pandemia, do início da pandemia. Eu tenho certeza que iremos sair daqui com muitas dúvidas sanadas através de nossos profissionais de saúde e que possamos fazer uma audiência, uma reunião bem produtiva, porque a nossa cidade ela necessita que esse trabalho da saúde mental ele seja um trabalho que abranja mais pessoas, mais famílias, porque infelizmente com esse agravo do problema da saúde mental a gente tem perdido, tivemos a perca de muitas pessoas na nossa cidade, muitos jovens, muitas pessoas tiraram sua própria vida. Então, que a gente, nesse ano de 2022, a gente possa fazer um trabalho muito intensivo e forte na área da saúde mental. Convidar para compor a mesa também a senhora Gisele Mazzoni, está conosco também, que é responsável pela SRT. Faltam algumas pessoas ainda chegarem da Secretaria de Saúde, mas daremos início. Vou abrir aqui o microfone, a gente pode partir daqui para lá, as pessoas estão se apresentando, se apresentando, falando o órgão e o cargo que ocupa. Pode ficar à vontade de começar pelo meu amigo ali. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Cumprimentar o vereador, o vereador Obina, nosso vereador Rubinho e os demais. Hoje eu estou à frente da saúde mental do município. O meu cargo hoje é denominado coordenador da Rede de Apoio Psicossocial, a RAPS, e eu estou exercendo essa função há 1 ano e 7 meses, aproximadamente. Então, a Michele... Boa tarde a todos. Eu sou Michele, estou como assistente de CAPS 2, mas já trabalho no CAPS há 14 anos, vai fazer esse ano. Estou como assistente desde setembro de 2019.
Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores presentes. Eu sou Maria Augusta, hoje estou assistente do CAPS-AD, sou servidora pública do município e estou à frente do CAPS-AD desde novembro de 2021. Boa tarde, meu nome é Gisele, já há 10 anos na saúde mental do município e hoje eu estou à frente do nosso serviço de residência terapêutica, que foi aberto agora, semana passada. Bacana. Valéria, se apresentar. Boa tarde a todos. Eu sou Valéria Jorge, Valéria Fonseca, né? Como muitos me conhecem. Trabalho na saúde há mais de 27 anos e já fui coordenadora do CAPS 2. Prazer estar aqui vendo o Michele, vendo Gisele, Maria Augusta, Wesley, que a gente tem Babi, que está lá, enfermeira, auxiliar de enfermagem de bastante tempo do CAPS 2. Essa reunião hoje vai ser muito produtiva, vereador Obina, presidente da Comissão de Saúde, junto com o nosso vereador Rubinho. Dizer aí a você, né, ouvinte aí nessa tarde, essa reunião vai ser uma reunião muito produtiva. Às pessoas, né, que tiveram e foram acometidas com essas enchentes, com a água e com perdas, né, que é a nossa solidariedade. Eu também, no domingo, eu passei um aperto muito grande, moro na Banqueta, também tive minha casa invadida pela água, perdi bens materiais, mas o que vale é nós estarmos vivos, né? Então, que nessa tarde a gente possa contribuir. Eu dei a volta por cima, sacudi a poeira, como dizem os usuários da saúde mental, né? Cada dia é um dia e vamos em frente. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a Deus, né, por estarmos vivos aqui, o vereador Obina, que é o presidente, Rubinho. Estou aqui representando a deputada estadual Tia Ju. Ela é membro titular da ALERJ, da Comissão de Saúde, e também segunda secretária da mesa diretora. Importante, bacana. Transmita nosso carinho, nosso abraço para a deputada Tia Ju. Vale lembrar a todos vocês que nos assistem em suas casas que vocês também podem mandar pergunta via WhatsApp, pelo número 3368-5091. Tá? Plenário presente. Eu quero começar a fazer algumas perguntas aqui. Na realidade, nós montamos aqui o vereador Rubinho, né, e o vereador Edinho. Quero até justificar a ausência do vereador Edinho. O vereador Edinho passou por uma cirurgia, está se recuperando, senão estaria aqui conosco, né? Nosso tema é o cenário atual do quadro de profissionais de atendimentos em saúde mental no âmbito do nosso município. Eu queria começar perguntando como está sendo o atendimento em saúde mental no nosso município. Então, vereador, eu queria só, antes de responder, né, a gente tentar entender, né, como que funciona a nossa RAPS, né? A RAPS, que é a nossa rede de apoio psicossocial, ela é regida pela Política Nacional de Saúde Mental e ela veio se organizando de maneira a conseguir dar conta, né, das demandas de saúde mental nos seus diferentes níveis de complexidade, porque o sofrimento mental ele passa desde o sofrimento leve até chegar a um sofrimento mais grave. Então, quando a gente fala em atendimento em saúde mental, a gente tem que entender que esse atendimento começa na atenção primária, que é a nossa porta de entrada aí do SUS, preferencial. Então, quando a gente assumiu a coordenação da RAPS há 1 ano e 7 meses, a gente pegou alguns problemas graves, né? Problemas estruturais, problemas com RH, e aí a gente veio nessa luta de tentar fazer com que a gente tivesse uma rede fortalecida, e, de fato, a gente precisa de uma rede de saúde mental muito forte, principalmente nos períodos que a gente está vivendo. Então, houve essa preocupação da gente fazer um atendimento que a gente precisa pensar no atendimento do paciente em sofrimento leve, porque esse paciente, se não for atendido em período oportuno, esse paciente vai se tornar um paciente no sofrimento moderado ou grave.
Então, a atenção primária hoje do município, ela também tem uma linha de cuidado de saúde mental. Então, pela política nacional, a atenção primária precisa assumir esse papel de atender os pacientes que começam ali com o seu quadro de sofrimento, e dentro desse seu quadro de sofrimento, ele precisa dar o suporte necessário para aquele paciente, para que ele não venha agravar. Então, a gente começou um trabalho com a atenção primária para que ela entendesse também que a saúde mental também é uma linha de cuidado prioritária, já que hoje a atenção primária tem 16 linhas de cuidado para dar conta. Então, dentro dessas 16 linhas de cuidados, a gente também tem a saúde mental. Então, a gente começou um trabalho de tentar qualificar a escuta desses profissionais para que eles possam acolher esse paciente e atendê-lo conforme a Política Nacional de Saúde Mental. Porque a atenção primária, com esse papel grandioso de trabalhar a prevenção do sofrimento e também dar conta para que esse paciente, no próprio território, ele seja atendido. Então, a gente implantou um modelo de referência e um modelo de escuta para que qualquer profissional da atenção primária pudesse fazer, no mínimo, uma escuta e pudesse evitar com que esse paciente, no sofrimento moderado, ele ficasse numa fila de espera, porque até ele ser atendido nessa fila de espera, esse sofrimento pode agravar. Então, a gente começou a trabalhar essas questões com a atenção primária, fizemos um fórum, fizemos um encontro e fizemos uma proposta de modelo de referência para que qualquer profissional da saúde mental de nível superior, ele consiga ouvir esse paciente e entender a gravidade do problema, porque o que estava acontecendo? O paciente chegava e relatava um sofrimento, eu estou triste, né? A tristeza é inerente à vida, então uma tristeza não é uma doença. Então, lá na atenção primária, a gente sabe que se um profissional com uma escuta qualificada fizer apenas ouvir aquele paciente, que às vezes está com uma necessidade de desabafar, de contar os seus problemas, ele não precisa necessariamente de um psicólogo, né? Ele consegue ali ser ouvido e a atenção primária fazer esse papel. Então, quando a gente fala como que está esse atendimento, a gente precisa entender esse papel da atenção primária. E aí, de fato, a gente começou a perceber onde estão os problemas hoje da atenção primária, primeiro, no encaminhamento para a saúde mental, muitas vezes indevido, e também que a atenção primária assume esse papel de atender esse paciente em sofrimento psíquico leve. Um outro momento, a gente teve uma mudança da política nacional, vereador, agora em 2017, que está bem recente. Nós tínhamos um problema o seguinte: nós temos a atenção primária com o papel de atender o sofrimento leve e nós temos os CAPs para atender o sofrimento grave e recorrente. Mas e o paciente em sofrimento moderado? Onde esses pacientes vão ser atendidos? Esses pacientes, pelo modelo, eles seriam atendidos no modelo ambulatorial. E o município hoje tem um ambulatório de psicologia. Então, hoje, vereador, nós temos... são 12 psicólogos atendendo no modelo ambulatorial. Hoje, esse serviço da psicologia, a gente tem uma fila de espera, uma demanda reprimida. E aí, a gente criou um projeto aqui, que a gente até passou no último, vez que a gente esteve aqui na Câmara, para tentar sanar um pouco desse problema. Nós criamos um projeto chamado Consultório Virtual. Então, no consultório virtual, a gente começou a fazer essa modalidade de atendimento também da psicologia de maneira remota, pelo celular, ofertando principalmente os pacientes que tinham dificuldade, por exemplo, do quarto distrito ou da ilha, ou a gente sabe que hoje o adolescente ele é muito adepto à tecnologia, então a gente implantou esse projeto. Nós temos 4 meses que esse projeto do consultório virtual está funcionando, e a gente já tem um impacto positivo, porém ainda não sanamos o problema da nossa demanda reprimida para essa modalidade de atendimento. Por quê? Nós teríamos que ter pelo menos aí um quadro de aproximadamente uns 20 psicólogos, né, para a gente poder dar conta desse sofrimento moderado. Então, a partir de 2017,
não existia dentro da política nacional nenhum incentivo financeiro, né? Porque quando a gente fala em saúde, a gente tem que pensar também no impacto financeiro de como contratar esse profissional, de como prover recursos para a gente estruturar um serviço. Então, a partir de 2017, surgiu uma portaria que deu a possibilidade dos municípios estruturarem, dentro do modelo ambulatorial, um projeto chamado de EMAESM. O que é EMAESM? A gente hoje até dá o nome de mini equipe de CAPS. A EMAESM é uma equipe multidisciplinar de atendimento especializada em saúde mental. Então, essa política é muito recente, vereador, surgiu em 2017. Assim que surgiu em 2020, quando eu assumi, a gente escreveu o projeto, encaminhou para o Conselho de Saúde para aprovação, para seguir os trâmites normal, para a gente estruturar esse atendimento moderado. Então, o atendimento moderado hoje, a gente tem atendimentos, os psicólogos atendem, porém, nós ainda temos uma demanda reprimida para essa modalidade de atendimento. Oi? O acesso ao ambulatório? Hoje o acesso a esse atendimento, Valéria, é pela atenção primária, né? A atenção primária atende esse paciente, ou também qualquer outro ponto de atendimento. Pode ser o hospital, o paciente teve uma crise, e aí o médico identificou a necessidade de acompanhamento psicológico, ele vai fazer a referência, e hoje como que está? Essa referência vai lá para o DAREF, né? E a gente tem uma psicóloga reguladora, aliás, são duas psicólogas, que é a Shirley e a Juliana, que classifica essa prioridade de atendimento, e aí esse paciente vai ser classificado por prioridade e aguardar a vez de ser atendido. Então, a psicologia hoje, a regulação, ela acontece através dessas duas psicólogas, que vão... Do consultório virtual também. Né? O consultório virtual, a gente procurou, Valéria, tornar uma coisa menos burocrática. Então, né, porque isso que é importante, né? Porque quanto mais a gente burocratiza, né, a pessoa acha com mais dificuldade e aí, né, então, menos burocracia para ela chegar é mais fácil. Exatamente. Então, o que a gente fez? A gente pediu, Valéria, para que o profissional que faça o acolhimento, ele já entenda o seguinte: esse paciente é um perfil para atendimento presencial ou ele é um perfil para atendimento remoto, né? E aí, se ele for um perfil, ele já vai sinalizar na referência: o paciente aceita ser atendido remotamente. E a gente não está fazendo, Valéria, nada, né, fora da política, porque hoje o Conselho de Psicologia ele permite, né, essa modalidade de atendimento, principalmente nesse período de pandemia. Então, a gente procurou, né, e hoje nosso esforço é a gente acabar com a nossa fila de espera para a psicologia. Apesar de que a gente viu que não... Eu trabalho em outros 2 municípios também, todos os municípios estão vivendo essa realidade. Com a pandemia, a gente teve um agravo mesmo do sofrimento, né? O sofrimento foi agravando. Então, hoje a gente está... como que está o projeto de estruturação para que a gente consiga colocar as EMAESMs funcionando? O Estado já deu parecer positivo, eu recebi o documento ontem, e agora a gente vai pedir pauta na próxima CIB para que a gente consiga aprovação. Então, ele vai passar pela CIB, pela CIT, aprovando pelas 2 instâncias, a gente já está apto a receber o recurso e aí a gente contratar profissionais para atuarem nessa modalidade de atendimento. Então, esse processo foi um pouco moroso, porque o Conselho de Saúde segurou um pouco esse projeto, porque queria analisar melhor, e aí a gente ficou aproximadamente quase 7 meses com esse projeto no Conselho. Né? Essa discussão ficou lá um bom tempo, e aí acabou que assim, até municípios que pleitearam, pegaram o modelo de Angra dos Reis e já conseguiram implantar nos municípios deles, né? E a gente não conseguiu implantação porque houve essa morosidade que não, né, a gente teve que esperar, infelizmente. Então, a gente tem hoje essa modalidade. E aí, vereador, a gente passa para o nosso sofrimento grave, que são os nossos CAPs. Porém, essa modalidade da RAPS, ela não são só os CAPs. Quando eu cheguei, a gente tinha uma deficiência grave, uma necessidade urgente, que era da nossa residência terapêutica.
E a gente, graças a Deus, conseguimos, na semana passada, inaugurar 2 dispositivos, né, que nós viemos aqui falar, e nós assim, estamos muito felizes. A gente até convida os vereadores, ou né, quem quiser visitar o serviço. O nosso serviço de residência terapêutica, a gente estava comentando ali agora, o Tiago, que trabalha lá, a Gisele, que é a nossa coordenadora, pode afirmar o semblante dos pacientes como que mudou. Esses pacientes estavam lá no leito de retaguarda, lá na Vila Operária, e hoje eles estão participando do dia a dia da casa. Eu falei, um paciente que vivia na cama o tempo inteiro dormindo, hoje a gente vê ele com a vassourinha na mão, ajudando no cuidado, e a gente vê o sorriso no rosto, né? Se a gente pudesse projetar hoje aqui a alegria, o Dr. Jean, estive lá hoje com o psiquiatra, ele falou, Wesley, eu visitei a casa, cara, e eu chorei de ver a mudança dos nossos pacientes, né? Então, assim, dá dignidade. Então, vereador, a gente teve um grande ganho, que foi a nossa inauguração da RT. Inauguramos também a nossa UAI. Só para falar para o vereador, a gente não teve uma inauguração formal, né, que vocês foram convidados, porque a gente teve a chuva, né? E por ocasião da chuva, a gente não teve a formalidade, porém a gente já tem o serviço funcionando, né? Bacana, bacana. Seria até na segunda-feira, né, devido à chuva de domingo. Na realidade, não temos nem clima para isso, né, cara? Exatamente. Momento vereador. de solidariedade. Né? Só para perguntar para o meu amigo, eu vou abrir já o microfone. Chegou também aqui a Raquel Ribeiro, que é coordenadora do CAPS Infantil, né, minha amiga, grande servidora. Hoje nós temos cerca de quantos psicólogos na rede? Então, atendendo? Nós temos 21 psicólogos, incluindo a atenção primária e o ambulatório. E nos CAPs, nós temos, no CAPSI são 2 psicólogos, né? Um foi para a UAI, né? Uma foi para a UAI. No CAPS 2, nós tivemos o provimento do psicólogo hoje, tá, vereador? Hoje a Catarine é uma psicóloga que a gente recebeu, que o CAPS estava sem psicólogo até hoje, né? Hoje a Catarine foi... Isso, tem uma, e tem a Daiane, que faz... na verdade, é do AD, né? Na verdade, no quadro mesmo, nós temos a Catarine, né? Só a Catarine. No CAPS AD, nós temos 3 psicólogas no CAPS AD. Então, a psicologia hoje, vereador, nós, com o provimento de hoje, nós não temos deficiência de psicologia nos CAPs. Tá? Então, a psicologia hoje, a gente tem no ambulatório, essa projeção que a gente fez pela quantidade de habitantes, a gente precisaria ter no mínimo 20 psicólogos. Hoje nós temos no ambulatório 14, aliás, são 14, e os outros na atenção primária. Antes de eu passar para o vereador Rubinho, tirar uma pergunta também. E psiquiatras? Existe hoje psiquiatras que estão atendendo no CAPS? Como que está essa situação? Você poderia responder? Psiquiatria, vereador, a psiquiatria, quando eu peguei, foi um grande desafio que a gente tem, dar suprimento de psiquiatra. Hoje, como que está funcionando a psiquiatria? Nós temos psiquiatras hoje que estão no ambulatório, que estão atendendo toda a demanda da psiquiatria. O ideal, né, aliás, o normal do serviço é ter um psiquiatra em cada CAPS. Nós temos hoje só no CAPSI. No CAPS AD e no CAPS 2, nós não temos o psiquiatra presente na equipe, que é o ideal, né? É um profissional que precisa estar junto com a equipe, compartilhando o projeto terapêutico singular dos pacientes. Hoje nós temos o psiquiatra que está no ambulatório atendendo as demandas do CAPS. Mas essa dificuldade, perdão, Wesley, essa dificuldade é porque não temos profissionais ou porque a Secretaria de Saúde não contrata? Vereador, tentaram dar provimento da psiquiatria em 2017, foi feito um processo seletivo, porém, por conta da legislação municipal, você só pode pagar o salário que é praticado no município. Então, a psiquiatria é uma categoria de alto difícil provimento. E o que o município pode praticar de salário hoje? É o salário base do médico, que é R$ 3.800. Então, por R$ 3.800, foi feito o processo seletivo em 2017, porém não apareceu ninguém. Não conseguimos dar provimento com esse salário. Então, o que a gente precisava, vereador? A gente precisava praticar salários
pelo menos igual o que a gente tem na região, né? E para que a gente pudesse incrementar, para que a gente tivesse um salário que fosse atrativo para esses profissionais, a gente precisava de algum incentivo financeiro. Esse incentivo financeiro, a partir de 2017, com a portaria 2.588, de 21 de dezembro de 2017, ela permite que o município receba custeio. E esse custeio, quando a gente fala em custeio, ele é para pagamento de recursos humanos. Então, a gente pode praticar um salário de R$ 3.800, porém, com R$ 120 mil que você recebe de custeio, você pode criar uma gratificação, criar alguma forma que você consiga praticar um salário com que a gente tem, pelo menos, na região. Atrativo, né? Atrativo, Valéria, exatamente. Então, o que a gente fez? Eu terminei ontem o termo de referência, a minuta, para um novo processo seletivo, prevendo uma gratificação para que a gente pudesse chegar no piso da psiquiatria. Hoje, o piso da psiquiatria para 24 horas é R$ 12 mil. Então, é impossível a gente, com um salário de R$ 3.800, atrair profissionais, né? Então, com o salário, a gente praticando o piso da categoria, que é R$ 12 mil, a gente consegue dar provimento. E aí eu terminei o termo de referência ontem, a minuta, colocando um psiquiatra para cada CAPS, né? E a gente colocando, vereador, também 2 psiquiatras para atender em cada distrito sanitário. Então, colocaríamos 2 psiquiatras na Jacuecanga, 2 psiquiatras no 100 Centro, 2 psiquiatras no Perequê, 2 psiquiatras na Japuíba, né? Então, nesse termo de referência, que vai agora, né, seguir todo o trâmite para que a gente consiga fazer um processo seletivo, praticando um salário né? Hoje eu estive com o Dr. Jean, que é o nosso psiquiatra. Ele falou: Wesley, com um salário de 12 mil, eu acredito que vocês consigam esses 11 psiquiatras que têm necessidade, né? Entendi. Então, nós estamos nessa. Wesley, você ou alguma das meninas sabe informar se a Secretaria de Saúde tem alguma verba destinada separadamente para o trabalho da psiquiatria? Vocês temos um recurso separado para isso, destinado só para isso? Só para a psiquiatria? Isso, para esse trabalho. Para esse trabalho, vereador, para a psiquiatria nós temos essa portaria, né, de 2017, que está bem recente. Especificamente, os outros recursos são os recursos que os CAPs já recebem, né? Hoje, cada dispositivo do CAPS recebe um valor de custeio do Ministério da Saúde. Cada modalidade recebe um valor diferente, mas varia aí entre 33 mil e 40 mil, né, Michele? Sendo que o CAPS 2 é o que recebe mais recurso, porque realmente é o dispositivo que acaba atendendo uma demanda maior. Mas o município hoje recebe, sim, tem um recurso separado para a saúde mental. Lembrando vocês que nos assistem em suas casas, vocês podem mandar pergunta via WhatsApp, né? Sessão ao vivo, vou abrir já para o amigo Chulipa, pelo número 3368-5091. Boa tarde, aberto, amigo Chulipa. Boa tarde, vereador. Boa tarde à mesa, né? Os que nos assistem pelo YouTube. Wesley, a sua dinâmica, ela começa a engatinhar, mas ela não é linha de convencimento. Primeiro, eu queria ser respeitado, né, a minha fala. Primeiro que nós temos um orçamento de 332 milhões só para a saúde, previsionados para o ano de 2022. Quanto que tem de saúde mental? Porque eu vim aqui na prestação da saúde do segundo quadrimestre e não obtive resposta de trabalho da saúde mental. Fui até o Belém, não tinha um psicólogo autista. Não tinha psicólogo autista. Com 2 famílias, uma mãe chorando no meu ombro. Eu tive aqui, na prestação de conta da saúde. Sim. Tá? Então, quantos funcionários você tem para a psiquiatria hoje? Eu quero números. Não adianta você falar que o ideal seria 8, mas hoje o que você tem de RH? Em termos de psiquiatria, em termos de psicólogo, realidade que a gente quer saber. Porque Angra é da Garatucaia ao Parque Mambucaba, a Serra d'Águas e a Ilha Grande. Sim.
Então, você tem que atender a cidade macro. Então, a gente não pode ficar... eu propus até aqui um centro de psiquiatria, porque nós temos demanda. Você tem problemas com criança, com adolescente, com adulto, com mulheres, ou não tem essa demanda? Tem. Se você for no HGJ, você vai ver pessoas amarradas dentro de uma sala lá, de um cubículo. Estou mentindo? Obina pratica lá o HGJ e o Rubinho. Estão lá amarradas, de forma desumana. Então, eu acho que você teria que vir com dados. Entendeu? Quanto, igual o vereador perguntou ali, quanto é demandado para a saúde mental para o ano de 2022? Em números, sem ser receita captada pelo Ministério da Saúde, do governo federal. Quanto é do orçamento de 332 milhões da saúde, quanto é destinado para a saúde mental? Né? E quais os projetos que vocês têm? Quais os projetos que você tem para o 2022 em termos de saúde mental? A questão quando você coloca a pandemia aumentou o número de pacientes ou diminuiu? Você tem número, tem dados? Temos dados. São essas perguntas que eu começo a fazer, entendeu, vereadores? Porque a gente tem que ter pragmatismo, a gente tem que ter objetivo. Não adianta você vir aqui falar, o corpo técnico da Secretaria de Saúde falar, e a gente não tem objetivo. Porque o Belém está precisando de psicólogo e psiquiatra. A Nova Angra está precisando, a Verôme está precisando, a Ilha Grande está precisando. Então, a gente tem que ter pragmatismo de solução. Não adianta a gente ficar, não, eu precisava de 8. Igual você falou agora do processo seletivo. Isso é gestão. Eu sou formado em logística, eu sei o que é processo de seleção. Então, vocês têm que dar atrativo para o profissional psiquiatra e o psicólogo, seja salário de mercado, porque dinheiro tem. Sim. Dinheiro tem para contratar, entendeu, vereador? Então, vocês têm que fazer o quê? Se tem demanda, vocês têm que botar na rua o edital para contratar psiquiatras e psicólogos. São essas as minhas perguntas até o momento, tá, vereador? Deixar o nosso amigo Eder responder. Sim, o que a gente tem tentado, esqueci o nome, desculpa, Felipe, foi exatamente isso, né? A saúde mental, a gente, desde que eu assumi, não teve um dia, né, sequer, que a gente não tentasse solucionar os problemas que vêm se arrastando há um bom tempo. Quando me pergunta a quantidade, eu falei a quantidade, né, que a gente tem aqui. A psiquiatria, hoje, nós temos 7 psiquiatras atendendo no 100 Centro, né? Psicologia, nós temos 14 psicólogos em ambulatório. Nos CAPs, nós temos 3 no CAPs AD, são 6, né, ao todo, com a chegada da Catarine. E a gente tem aí um desenho, né, um projeto para que a gente só não foi feito antes porque a gente realmente precisa de política de incentivo, e aí a gente consegue aumentar esse quadro através da EMAESM, que é um político, né, a gente tem vereador que está, vereador, né, o Felipe, sempre guiado pela Política Nacional de Saúde Mental, né? Então, o que a gente tem feito é exatamente isso, o que a gente precisa, o que a política diz, o que a gente precisa caminhar. Essa questão da gente centralizar um atendimento de psiquiatria, a política do SUS ela é da descentralização, né? Então, a gente centralizar, a gente está indo contra a política do SUS e a política da saúde mental. A gente precisa descentralizar, por isso que o modelo que a gente precisa praticar é um modelo que tenha esse psiquiatra lá perto do território, né, mais próximo, igual no Perequê. Eu esqueci de falar também, agora a gente tem um psiquiatra atendendo o Perequê, que é o Dr. Edir, tá? Então, o Dr. Edir começou com a gente há 3 meses atrás, começou com um trabalho fantástico lá no 4º distrito, porque a gente já começa a trabalhar com o Dr. Edir com a lógica da EMAESM. Então, a gente está colocando, na verdade, o Dr. Edir como um modelo para a gente poder praticar em todo o município, que é o que, Felipe, é colocar o psiquiatra próximo da atenção primária, né? Esse profissional próximo da atenção primária, a gente dá um suporte melhor para o médico da estratégia, porque o médico da estratégia da saúde da família, ele é um médico generalista. Então, ele também tem que dar conta dessa demanda de saúde mental.
mas muitos não se sentem seguros, né, em atender saúde mental. Quando você coloca, igual o doutor Edir, quando a gente coloca um psiquiatra, igual o doutor Edir, que está caminhando nas unidades, mostrando para os médicos a estratégia que não é um bicho de 7 cabeças atender saúde mental, a gente começa a trabalhar dentro da lógica do SUS, né, que é a gente fortalecer esse território. Então, Felipe, a gente está nesse esforço. Cada vitória que a gente tem, né, a gente da saúde mental, só trabalha na saúde mental quem é apaixonado por saúde mental. Né, a Valéria está aí, né, Valéria? É apaixonada pela saúde mental. A gente estava comentando isso, às vezes a gente faz um esforço muito grande porque a gente sabe que, né, que eles dependem da gente, né, enquanto poder público, prover o atendimento, né, que é digno, é um atendimento digno a essa clientela. Então, o que a gente está fazendo, Felipe, é fortalecer o território. Se a gente conseguir, né, a gente está prestes a ir até a Emaesme, e aí a gente fortalece esse território. Esses profissionais também, atendendo no Sem Centro, a gente consegue fazer um ambulatório de qualidade. Hoje, os psiquiatras que estão lá no nosso HMJ são profissionais muito comprometidos, são profissionais que se entregam também. Essa questão da contenção, muitas vezes a contenção acaba sendo, né, apesar da gente necessária, porque a gente sabe que um paciente num quadro de surto, uma crise franca, muitas vezes o recurso para que ele não se machuque ou para que não aconteça um problema maior acaba sendo a contenção, né? Valéria, né, vivencia. Então, o que a gente vê, Felipe, é que o hospital não é o lugar para o paciente de saúde mental pós-crise. Ali é o lugar do paciente em crise. Nós tínhamos pacientes que já estavam 6 anos no hospital. Com a inauguração da nossa residência terapêutica, que com a reforma psiquiátrica, nós não temos mais o modelo manicômio, né, manicomial. Então, esses pacientes inseridos nas residências terapêuticas, nós inauguramos uma, mas se Deus quiser vai vir a segunda, vai vir a terceira, quantas forem necessário, para que a gente consiga dar dignidade para esse paciente. A Gisele, que é a nossa coordenadora da residência terapêutica, o Tiago, que está trabalhando na nossa residência terapêutica, o quanto que a gente se alegra em ver que o paciente com transtorno grave está tendo dignidade, né? Nós inauguramos serviço há uma semana, né, Gisele? E é perceptível. Hoje a Michele estava comentando, falou: Wesley, é incrível quando você pega a fotinha deles entrando e hoje a foto deles, o sorriso no rosto, né? Então, a gente está lutando muito, Felipe. Eu sou profissional concursado também de carreira, estou no município há 14 anos, não trabalhava com a saúde mental, mas me apaixonei pela saúde mental e a gente está caminhando para uma saúde mental de respeito em Angra. Eu acredito muito que a gente ainda vai conseguir ser referência aqui em saúde mental e a gente está lutando muito para isso. A gente tem um problema que incomoda muito, que tira a nossa paz, Valéria, que angustia, é a estrutura do CAPS 2, né? Que aquilo machuca a gente de entrar, vereador. Eu estive lá, visitando agora até um pouco tempo atrás, estive esse ano passado, realmente aquela estrutura ali é desumana, vamos falar aqui às claras. Vocês fazem um trabalho com o coração, que faz uma... né, onde as pessoas entram ali, precisam ser abraçadas, né? E é lamentável ter aquela estrutura ali. Isso a gente tem batido em cima disso direto, eu, o vereador Rubinho, outros vereadores dessa casa, nós temos batido direto, aquilo ali é desumano, aquela situação que está ali. Tá? A gente está cobrando direto. E aí, vereador, a gente fez uma matriz de prioridade, porque assim, a gente achar que a gente fosse dar conta de toda a demanda da saúde mental, resolver todos os problemas que vêm se arrastando há algum tempo, a gente ia se frustrar, né? O serviço público, você se organiza com planejamento, né? Igual o Felipe falou, tem toda essa logística, e é o que a gente tem feito. O que a gente fez hoje, tem feito, é traçar uma prioridade. Então, a gente precisava dar provimento da psiquiatria, a gente precisava inaugurar a ART, inauguramos, nós precisávamos inaugurar o AI, inauguramos na semana passada, e hoje a nossa prioridade maior, além do suprimento da psiquiatria, é a gente melhorar a estrutura do CAPS 2. Então, vereador, no CAPS 2,
a gente tem um processo que já está indo para licitação para a reforma do espaço. Então, foi feita uma atualização de planilha, né, Michele? E ontem a gente saiu para procurar casa. Por quê? Porque a gente vai precisar fazer obra. Então, a obra acontecendo aqui, o prazo de entrega da obra é de 2 anos e pouco. 2 anos, acho que 8 meses ou 6 meses. Essa residência, a capacidade são de quantos pacientes? Quantos pacientes? São 8 pacientes. A gente tem uma residência terapêutica do tipo 1, né? Que são 8 pacientes. Explica para ele, né, como que funciona a residência terapêutica, para que serve e de que forma o paciente chega lá. Chega até a residência. Eu vou pedir para a Gisele, né, que é a nossa coordenadora. Só o Wesley, para poder mencionar, quando eu coloquei aqui o Felipe, da Secretaria de Saúde, que veio aqui representando, né, na audiência, da prestação de conta, eu coloquei para ele a questão do centro de psiquiatria público. Isso eu já vi em 3 cidades, entendeu? Então, a demanda, você tem mulheres, crianças, tudo separado. Homens, mulheres e idosos. Então, você tem ali o centro público de psiquiatria, entendeu? Não seria uma residência com 8, mais pacientes. Como se tem a questão privada. Você tem hoje centros privados que atuam com pacientes psiquiátricos, né? Então, eu estou falando de vocês estudarem um projeto dentro da Secretaria de Saúde, em termos de um centro de psiquiatria, entendeu? Porque você tem demanda. Não adianta você falar que não tem demanda, porque tem demanda. Aí você vê assim, você tem a descentralização, tudo bem. Angra é muito grande. Nós temos 207 mil habitantes, né, chegando a quase 210 mil. Então, a gente precisa ter esse dinamismo, entendeu? De você estar dando assistência às pessoas, que às vezes o psiquiatra às vezes não vai. E aí? Aqui na Secretaria de Saúde, na prestação de contas, se cobrou muito os pacientes que não vão na agenda marcada, entendeu, vereador Rubinho? Que não vão na agenda marcada. Mas também tem médicos que não aparecem para poder atender o paciente. E aí, como é que é essa troca? Entendeu, Wesley? Então, nesse centro seria colocado toda a demanda que existe no município. Entendi. Não só centralizando, mas você colocaria melhor o tratamento dessas pessoas. Entendi. Entendeu? Para a modalidade, Felipe, de internação, se a gente criar um centro para internação, hoje não existe, né? Depois da reforma psiquiátrica, a gente não pode mais institucionalizar qualquer paciente de saúde mental. Então, você não pode hoje ter um centro para internação de pacientes psiquiátricos. Depois da reforma psiquiátrica de 2011, o paciente não pode mais de saúde mental, ele precisa estar dentro de uma residência terapêutica. E aí a Gisele pode explicar o que a Valéria passou, que eu acho que vai atender o que, né, que você pediu, questiona também. Boa tarde. Primeiro, antes de explicar sobre a residência terapêutica, eu só queria fazer 2 colocaçõezinhas, porque é tanta coisa, né, que a gente acaba, às vezes, esquecendo de pontuar algumas questões. Então, a primeira coisa é quando pediu os números, né, dos profissionais e fala sobre a questão da enfermaria do HMJ, a gente precisa lembrar que o HMJ tem a equipe deles lá também, que a gente não contabilizou, né? Mas lá dentro tem pelo menos mais 3 psicólogos, tem os psiquiatras, então eles lá têm a equipe deles, porque hoje a gente sabe que o HMJ é terceirizado. Eles têm uma OS e existe uma outra equipe lá dentro que cuida desses pacientes, né? Só para a gente não misturar, né? E a relação... Eu poderia só contrapor? Claro. A questão é o seguinte, você tem uma demanda de surto, né? Sim. Essa demanda, ela é a maior hoje que tem na cidade. Se você pegar números, por isso que eu pedi para você colocar números, dados, porque com dados a gente não tem como contrapor, né, vereadores? Então, a maior demanda que nós temos hoje, de homens, mulheres e de crianças, são surtos. O ambulatorial, qual é o número que você tem de pessoas se tratando? Com depressão ou com síndrome entendeu? Nós temos, qual é hoje, os dados? Nós temos 800, aproximadamente, entre a atenção primária e a secundária, quase 800 pacientes sendo atendidos no ambulatório.
diretamente. E fora isso, quando separa em demandas, a gente tem os CAPs especializados, né? Então, por exemplo, as crianças são atendidas e assistidas pelos CAPSI. As mulheres têm o núcleo especializado de violência, né? Também tem o projeto da Sala Lilás para as crianças vítimas de violência. Então, tem outros serviços especializados que acabam não entrando, mas nós temos. Né? E os CAPs já são centros de psiquiatria especializados. Né? Aí, então, a SRT, o nosso serviço de residência terapêutica, é uma casa, um serviço de caráter residencial mesmo, para pacientes que são egressos de internações manicomiais ou de judiciárias, né, manicômios judiciários, com pelo menos 2 anos ininterruptos. Então, são pessoas que não têm mais seus vínculos familiares, têm os vínculos familiares rompidos, não têm mais para onde ir, tiveram anos de privação de todos os seus direitos, privação de liberdade, e todos os direitos violados mesmo. Então, a gente conseguiu abrir essa casa para tentar dar para eles o que a maioria nunca teve, que é um lar, afeto, dignidade, para que eles consigam ser cidadãos mesmo, angrenses, com todos os seus deveres e direitos. Então, esse é o nosso trabalho no serviço de residência terapêutica. Fica na Rua Benedito Pereira Rocha, 324, Parque das Palmeiras. Só complementando, Gisele, pode ser rapidinho que eu vou fazer algumas perguntas que chegou do público aqui. Só complementando, a residência terapêutica, ela já existe em outros municípios, né, há bastante tempo, bastantes anos, e agora que chegou em Angra dos Reis, né, na época de coordenação, eu consegui que o Estado viesse aqui, conseguimos local, e a gente não conseguiu êxito, né, na efetivação da RT. E agora eu fico feliz, por quê? Porque tem muitos pacientes internados fora da cidade de Angra, sem família, né, praticamente assim, sem vínculo nenhum, e que agora com essa RT vai ter de volta para casa, né, poder voltar para a sua cidade natal e ser assistido, né, pela nossa equipe. Parabéns. Esse trabalho já vem sendo feito também com a desinstitucionalização de uma paciente pelo CAPS 2, que está já no Hospital de chegar, Jurujuba, né, está no em Hospital Niterói. de Jurujuba. Né? Chegou algumas perguntas para cá. Primeiro chegou de uma amiga nossa, via WhatsApp, não quis se identificar. Boa tarde. Qual é a frequência do atendimento psiquiátrico e psicólogo ao paciente do CAPS em tratamento? Mensal, trimestral? É a primeira pergunta. Porque vai depender do projeto terapêutico, né, singular de cada paciente. Por exemplo, o CAPSI nós temos psiquiatra, que é o Dr. Stefan, né? Então, vai depender do projeto terapêutico singular. O atendimento no CAPS, né, no CAPSI ou nos CAPS, eles são atendimentos compartilhados e que muitas vezes, né, Valéria, não está centrado na figura do psiquiatra somente, né? Então, é um trabalho que é compartilhado. Então, vai depender muito do projeto terapêutico singular, né? O projeto terapêutico singular é uma das ferramentas que a gente trabalha dentro dos CAPs. Então, vai depender muito de cada terapêutica, aliás, de cada caso, né? Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Deixa eu te perguntar, que chegou para cá, até bom que a pessoa está nos assistindo em sua casa. Isso, então essa é a regularidade dos CAPs. E outra pergunta aqui, que é da Danúbia, que está aqui no plenário, ela, mãe do Nicolas. O filho dela é imperativo, tem 2 anos que espera atendimento pelo CAPS, segundo a Danúbia. Não, ela falou, ele não tem 2 anos, tem 2 anos que ele espera, é isso, Danúbia? Qual a idade dele? 9 anos, é o CAPS infantil. A Raquel vai responder. Nossa amiga Raquel vai responder para ela. Boa tarde. Então, hiperatividade é um transtorno que não é previsto para ser atendido em CAPS, porque o CAPS é um serviço especializado para transtornos mentais graves. Não estamos dizendo que a hiperatividade não deva ser cuidada e nem deixe de necessitar do cuidado.
mas é um atendimento ambulatorial. Então, ele não pode estar esperando há 2 anos para ser atendido no CAPS, porque não é elegível. Da outra vez que eu tive aqui, na prestação de contas, eu expliquei como funciona o CAPS. Né? As crianças e os adolescentes são imediatamente acolhidos e daí é feita uma avaliação e, se for pertinente ao atendimento em CAPS, ele fica lá. Se não for pertinente, ou seja, se não for um transtorno mental grave e persistente, ele é encaminhado ao serviço ambulatorial, né? Porque, e aí ele vai fazer o tratamento no serviço ambulatorial. Então, especificamente, eu não posso responder pela questão da hiperatividade. Fazendo um adendo aqui, aproveitando que eu estou com a palavra, eu queria responder ao Felipe, que eu tive aqui também na prestação de contas, e ele citou novamente, e ele citou na ocasião essas famílias, e eu dei o telefone para ele e pedi que me procurasse no CAPSI para poder... então, mas ela nos procurasse para eu poder saber se realmente essas 2 famílias não estavam sendo atendidas, o que ocorreu, e não tive... Sim, autismo é em CAPS, né? Mas aí eu não tive esse retorno para saber dessas crianças. E aí, quando você coloca que essas crianças não têm o atendimento de psicólogo, é porque não é para o autismo e outros transtornos graves e persistentes, realmente não é previsto um psicólogo lá no posto para esse tratamento. O tratamento é em CAPS, como eu expliquei aquele dia, um tratamento psicossocial, onde a intervenção do psicólogo, a intervenção do fonoaudiólogo, do psiquiatra, dos técnicos que fazem as oficinas terapêuticas. Então, é um atendimento por uma equipe multidisciplinar, e não um atendimento ambulatorial, como é o caso da hiperatividade. A hiperatividade, sim, dependendo do grau, e aí ele vai necessitar de psicólogo, talvez de psiquiatra, que também nem todo hiperativo necessita de medicação a nível ambulatorial. Só terminar de responder aqui, perguntar, né, outra pergunta que chegou também da Cairone, também, que se encontra no plenário, né, ela que é a mãe do William, e segundo relatos dela, tem um ano no CAPS e não passou pelo médico. Ele é autista, né, o William, é isso, Cairone? E tem 1 ano no CAPS e não passou pelo médico. Deixar a nossa amiga Raquel... Então, novamente eu falo, a passagem pelo médico, é claro que a gente teve nesse último ano, não é uma desculpa, mas é um fato, né? Nós tivemos muitos problemas com o atendimento em CAPS, eu falo pelo CAPSI, mas eu acredito que em todos os CAPS, porque, essencialmente, nós trabalhamos em grupo, e nós não podemos fazer grupos, né? Mas nós fizemos uma lógica de garantir os atendimentos individuais, né? Só que o atendimento em CAPS, né, e aí eu falo pelo CAPSI, mas é para todos os CAPS, ele não prioriza a passagem imediata pelo médico. O que é importante é que essa criança esteja inserida no serviço com toda essa avaliação, entendeu? Por toda a equipe, né? Então, assim, eu posso verificar especificamente o caso dessa criança, qual é o prontuário dele, mas, essencialmente, quando uma criança chega ao CAPSI, seja com transtorno que for, ele não vai diretamente para uma consulta com o psiquiatra, ele vai para uma avaliação de uma equipe multidisciplinar. Agora, então, que nós estamos retornando à normalidade, ele vai para um grupo, nesse grupo, ele vai passar por uma avaliação dessa equipe multidisciplinar, da qual o psiquiatra também participa, mas ele não se configura uma consulta. Então, isso, às vezes, na cabeça do coletivo, ele não está passando pelo médico, né? Porque o CAPS não funciona assim, com essa lógica ambulatorial, onde você senta, passa pelo médico, etc. e tal. O que nós estamos fazendo para minimizar uma demanda que ficou reprimida por conta da pandemia
é a ampliação do horário do CAPSI, que é previsto em lei. Nós funcionávamos até às 18 horas e agora nós estamos funcionando desde a semana passada até às 20 horas, o que nos proporcionou ampliar as oficinas terapêuticas, porque aí nós temos 2 horas a mais todos os dias e nós ampliamos essas oficinas terapêuticas justamente para passar um pente fino nessas crianças que não puderam estar em grupo durante a pandemia. A partir dessa avaliação em grupo, né, dali a gente vai montando o projeto terapêutico, que necessita de uma consulta psiquiátrica individual, esse necessita do atendimento fonoaudiólogo no território ou não dentro do CAPSI, e todos necessitam estar em oficinas terapêuticas, que é onde a gente observa as crianças e adolescentes no seu conflito, na sua interação, e é a partir daí que a gente consegue concluir ou, pelo menos, avançar no diagnóstico. Há um sofrimento muito grande em relação às mães, e nós compreendemos isso, principalmente em relação ao diagnóstico de autismo e hiperatividade, porque eles se confundem muito, né? O autismo é uma gama que ficou muito ampliada, mas nós temos um cuidado, eu falei isso também da outra vez que eu estive aqui, nós do CAPSI temos um cuidado muito grande, porque tão grave é uma criança não diagnosticada com autismo, tão grave é uma criança diagnosticada erradamente com autismo. É uma criança que vai ficar com aquele diagnóstico condenado para o resto da vida e muitas vezes não vai conseguir um emprego, vai ser estigmatizada na escola, vai ter uma série de problemas. Por isso que, às vezes, entendemos a angústia dos pais, mas, assim, por isso que, às vezes, o diagnóstico demora muito. Especificamente sobre o caso do seu filho, eu gostaria, depois de pegar o nome, para ver realmente, porque também, o que acontece? No CAPSI, nós temos hoje, em crianças em atendimento ali, 322 crianças. Eventualmente, pode sim acontecer um equívoco de uma criança, de um prontuário, de um atendimento que ficou equivocado. Então, eu gosto sempre de olhar caso a caso, porque assim é que a gente trabalha em CAPS, caso a caso. Mas, no geral, o que acontece é isso. O diagnóstico é demorado, sim. As intervenções precoces devem ser feitas, sim, mas sempre com a hipótese diagnóstica, sempre com a possibilidade da gente não dar aquele diagnóstico que vai marcar aquela criança para sempre e, de repente, ela tem um transtorno de linguagem que necessita de um atendimento, mas porque ela, naquele atendimento de fonoaudiologia, vai passar daquela fase e vai ter uma vida típica e não marcada por aquele diagnóstico que é tão sofrido. Verdade. Então, depois que acabar aqui a reunião, a Cairone procura a nossa amiga Raquel, no final, eu vou passar para a amiga Valéria a pergunta. Ela já passou foi lá na triagem do CAPSI, da hiperatividade? Da hiperatividade, você? Não, você... Sim. Entendi. Bacana. Então, o que acontece? Depois que acabar aqui a reunião, com relação a esse caso, pedir para a Cairone para guardar um pouquinho, e quando acabar, finalizar, a Raquel vai conversar com você. Está conosco também nosso amigo Celso Aruca, nossa amiga Nayana Ramalho. Passar para o vereador Rubim, que quer fazer alguma pergunta? Raquel, eu queria uma informação. O atendimento do CAPSI é até qual idade? Até os 18 anos. Eu queria fazer um pedido, Wesley, a vocês. Vocês têm algum projeto de divulgação melhor do trabalho de vocês? Do CAPS. Do CAPS, não só do CAPS, de todo o trabalho da psiquiatria, porque a gente não vê, né, Chulipa? Não vê uma divulgação, eu acharia interessante vocês fazerem uma divulgação mais ampla do trabalho de vocês, porque, de repente, muitas pessoas não conseguem o acesso ao trabalho de vocês porque não consegue ver a divulgação até na rede social, através de panfletos, divulgações. Eu acho que é muito importante essa divulgação do trabalho de vocês, até mesmo para aparecer o trabalho de vocês. Seria importante vocês fazerem um projeto
para a divulgação melhor do trabalho de vocês. Eu trabalhei um trabalho de extrema importância, né, do município. Nossa, nem gostaria de imaginar que seria do município sem vocês. Tá? Vocês têm o meu respeito. Né? Porém, vereador Rubim, né, assim com o Wesley, são coisas que podem ser traçadas tá, juntamente com o secretário, que é a própria Secretaria de Saúde. Né? A gente também não pode... Venha fazer a divulgação sobre isso. A gente também não pode jogar também a carga, né, em cima deles. Eu me coloquei à disposição, eu, o vereador Rubinho, o vereador Edinho, né, para a gente estar sentando junto, quem sabe a gente está ajustando isso aí. Isso é importante. Tá? E falar para vocês que, através do trabalho de vocês bem divulgado, além de vocês terem uma visibilidade melhor para as pessoas que necessitam desse atendimento, a nossa população vai ver o trabalho de vocês diferente, não é verdade, Felipe? Então, é muito importante vocês fazerem isso. Verdade, vereador. Eu queria só colocar aqui também, né, dentro do que o Felipe levantou, a gente também tem uma clientela que sofreu muito com o agravo desses últimos tempos da pandemia, que foram os adolescentes. A gente fez um estudo que foi até provocado pelo próprio Conselho de Saúde, que nós fizéssemos o levantamento de quantos adolescentes nós temos hoje aguardando atendimento da psicologia, por exemplo, que seria um indicador para a gente que realmente houve um aumento. E aí a gente marcou uma reunião com a educação, que vai acontecer no dia 30. Marcamos uma reunião com a educação, a doutora Lilian, que é da área de cuidado do adolescente, e a gente vai fazer uma estratégia de uma intervenção nas escolas com a saúde mental, porque a gente viu que a gente tem muitos adolescentes em sofrimento. Angra dos Reis, nós avaliamos para o ano passado, a tentativa de suicídio aumentou, aumentou bastante para a clientela, né, infanto-juvenil. Wesley, só te cortando rapidinho, mas para corroborar com a tua fala. Você teria como apresentar para a Comissão de Saúde, aí ela divulgar dados do que foi na pandemia para os adolescentes, suicídio, né? Eu acho que é muito importante isso. Importante. Entendeu? Sim. Inclusive, Wesley, tem um projeto da minha autoria, tramitando nessa casa, no Lei 1000, no qual a gente está pedindo, né, médicos como psicólogos, psiquiatras, venham rodar, né, as creches em 3 meses, né, as escolas, né, tentando dar principalmente a primeira assistência. Né? Isso aí seria até importante, que diminuiria também um pouco a demanda do município. A fila de espera, né? Exato. Deixa você concluir. Eu acho muito interessante, vereador, porque assim, hoje, se a gente for ver, o adolescente ele não consegue estabelecer vínculo com o equipamento de saúde. Né? O adolescente nunca vê o posto de saúde, por exemplo, está com problema com álcool e drogas, um problema de gravidez, ele não consegue identificar a unidade de saúde do território dele como algo que agrega, que está ali para apoiá-lo, né, para poder recebê-lo. Porém, dentro da escola, a gente sabe que existe uma interação, né? O adolescente, hoje, a clientela infanto-juvenil está dentro da escola. Então, a gente pensou, foi muito nisso. Né? Vamos fazer uma intervenção nas escolas, qualificando a escuta dos professores, nessa percepção também do sofrimento, bullying, que a gente sabe, né? E aí a gente começar a fazer um trabalho preventivo dentro da escola. A gente só vai ter a demanda do CAPS reduzida, a gente só vai ter redução dos atendimentos no hospital, dos adolescentes em crise, das tentativas de suicídio, se nós fizermos um trabalho de prevenção que começa lá dentro da nossa casa, né? Com um trabalho que a gente pensou nessa identificação dessa clientela e fazer um trabalho com corpo pedagógico para que acesse essa família, para que a gente acesse o núcleo familiar, para entender a dinâmica desse sofrimento de muitos adolescentes. Chamou a atenção, Felipe, vereador, da gente, foi quando a gente pegou o número de notificação de tentativa de suicídio. Nós tivemos uma tentativa de suicídio de uma criança de 10 anos, né? Então, isso dói muito, né, na gente que está na saúde mental, é muito forte, né? Então, e, por sinal, aumentou muito nos últimos anos para cá, né? Dos últimos anos para cá, agravou. Aumentou muito, infelizmente, né? E aqui em Angra dos Reis, a gente percebeu, eu e o Felipe, a gente consegue ter esse acesso através da vigilância. Se a gente pegar o número de notificações, a gente fez uma reunião com o Ministério Público e a gente sinalizou que a gente precisa de um esforço coletivo entre a educação, comunidade, os pais. A gente precisa fazer uma rede de apoio para que a gente consiga trabalhar, né, a prevenção do suicídio aqui em Angra dos Reis.
Então, a gente tem essa demanda, e o nosso olhar da saúde mental também está para isso, né? Também está essa responsabilidade sobre a saúde mental. Então, a gente está procurando acionar, né? E aquilo que a gente fala, cada vitória que a gente tem a cada dia, igual essa reunião que a gente vai ter no dia 30, nunca houve essa intervenção na escola, da gente criar um projeto que realmente... o vereador Obina, né, ele provoca isso. Acho que esse papel da Câmara é maravilhoso, o papel de você provocar. A gente está, né, trabalhando em cima das dificuldades, e aí eu acho que isso soma muito para o nosso trabalho. É um esforço. Eu estava vendo agora para a gente montar a nossa residência terapêutica, a nossa UAI. Eu subi em cima de caminhão para descer com os móveis, né? Que a alegria era tanta, né? Da gente ver chegando os móveis. A UAI é uma unidade de acolhimento infanto-juvenil. A gente não falou da UAI, mas é uma grande vitória, vereador. A gente inaugurou semana passada a nossa primeira unidade de acolhimento, né? A unidade de acolhimento também é um dispositivo da RAPS. A unidade de acolhimento infanto-juvenil, que é a Raquel, ela está sob a responsabilidade do CAPSI. É uma unidade de acolhimento para adolescentes e crianças em uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, Eu bato palma porque foi um grande avanço tanto a residência terapêutica quanto a UAI, porque essa luta já é desde 1900 e alguma coisa. Sim. E a gente agora ter esse dispositivo na nossa cidade vai dar um suporte muito grande para os CAPs e também para os profissionais, né, nessa área, porque precisa. E a gente sabe que a dependência química é uma área, principalmente na nossa cidade, que cresce muito, e a gente precisa mesmo, a equipe precisa de suporte e as famílias também precisam de suporte. Então, eu tiro meu chapéu, bato palma por esse grande avanço que nós tivemos. Obrigado, Valéria. Wesley, como eu vou na linha do Rubinho e do Obina ali, essa questão, quanto foi investido nessas duas unidades, o investimento público? Né, como você fala que você é servidor, você tem esse trato com a coisa pública, né? Sim. Então, quanto foi investido na unidade infanto-juvenil e na residência? Que são distintos, né? São diferentes, dois serviços diferentes. Então, quanto foi investido de dinheiro público aí nessas duas unidades? Então, Felipe, eu consigo assim te dar uma dimensão, né? Eu teria que ter acesso aos planos. Não foi um investimento muito alto, porque em RH a gente tinha os profissionais, né, da rede que foram aproveitados, né? Você teria como depois, eu sei que você não tem agora, mandar para o Obina, para o Rubinho, esses dados aí do investimento das duas unidades? Sim. Na última prestação de contas nossa, que aliás que não foi essa, vereador Felipe, né? Não foi essa última, mas a gente foi chamado aqui, a gente chegou a trazer, né, aqui, né, vereador, todos os gastos, tanto com a RT quanto com a UAI. E o que a gente tem pela frente aí? A gente vai ter a reforma do CAPES 2, né? Mas a compra de equipamento foi usado todo o recurso, além do recurso próprio, né, o recurso 00, foi usado o recurso 01 também, que é do Ministério da Saúde, e também usamos o cofinanciamento do Estado. Então, Felipe, a gente está tendo todo o cuidado de fazer um uso muito responsável desse valor. Eu sentei com o Glauco. Por que eu falo isso? Vou na linha dos dois vereadores. Se você divulga 50 mil reais ou 80 mil reais foi utilizado para fazer a residência terapêutica ou o infanto-juvenil, você divulga isso de forma positiva. Verdade. É o marketing positivo que vocês vão estar apresentando para a sociedade em termos de resultado na ponta, entendeu? Está aqui a residência com 8 pessoas, foi investido X de dinheiro público, aqui é infanto-juvenil, foi investido X, entendeu, os vereadores? Então, eu acho que
esse feeling aí dado, você né? tem que pegar com a sua certo. equipe, entendeu, Wesley? Tá É uma certo, Felipe. ideia positiva, entendeu? Certo. Não estou aqui para criticar por criticar ou fazer qualquer polêmica. Eu estou aqui para corroborar porque eu tenho um irmão, cara. Eu tenho um irmão que é paciente psiquiátrico, entendeu? E uma mãe que é paciente neurológica. Entendeu, vereadores? Então, eu sei o que é um paciente psiquiátrico, em surto, em tratamento, entendeu? Sim. Tem um afilhado meu que é autista, então eu sei o que é, eu sei o que é sentir na pele, entendeu? Então não está aqui um cara que não vive. Eu vivo. Meu irmão é paciente psiquiátrico, é do CAPS, pô. Entendeu? Então, eu sei o que eu estou falando, sabe? Então, aquela coisa, você fala assim, o que você investiu? Para mim, cara, vocês teriam um centro psiquiátrico, entendeu? Um centro de dependência química, um centro para pôr soro positivo. Eu acho que a Comissão de Saúde poderia colocar isso em debate. Você tem tanto soro positivo em Angra, é porque fica reprimido, entendeu? É uma coisa reservada. O dependente químico, a família que tem que cuidar do dependente químico, entendeu? O paciente psiquiátrico é a família, então fica aquela coisa reprimida, restrita. Então, é isso que eu estou nessa ideia para vocês tentarem fazer projeto, entendeu? Na Secretaria de Saúde, entendeu? E essa coisa dos dados aí, foi investido 80 mil, entendeu? Então, está lá de forma positiva. A Prefeitura investiu 80 mil na residência terapêutica, entendeu? Para poder atender pacientes psiquiátricos, na infanto-juvenil, entendeu, vereadores? Só para corroborar. Muito importante. Estamos chegando quase, né, nos momentos finais. Lembrando que as perguntas do WhatsApp agora estão encerradas. Tá? Eu vou deixar o Wesley responder ali. Quer fazer uma pergunta, Valéria? Valéria fala pouco, né, gente? Pode perguntar, Valéria, está certo. É porque, na realidade, essa pasta é uma pasta que eu tenho um enorme carinho, né? Porque, como já fui coordenadora do CAPS 2 e trabalhei com o restante da equipe, um trabalho em conjunto, existe paciente com comorbidade, entendeu? Que precisa do CAPS 2, que precisa do CAPS AD, que precisa do CAPS infantil. Então, a gente se interliga. Então, eu gostaria de saber o seguinte, a residência terapêutica, né, já foi feita, e como que estão a questão das medicações para o paciente da saúde mental, principalmente os usuários dos CAPS, né, a questão dos medicamentos. Queria que vocês pudessem estar me passando para o vereador, né, como é que está esse suporte aí, porque a gente sabe que muitos pacientes, muitos usuários precisam da medicação e muitas vezes ficam em crise, né, a gente consegue tirá-lo da crise e tudo, mas por falta de alguns medicamentos, eles entram em crise. Então, a gente está tendo, como é que está sendo esse suporte? Está funcionando direitinho? Precisa que os vereadores, né, nosso vereador Obina, Rubinho, precise, né, de fortalecimento? Tenho certeza que eles estão aqui para estar ajudando vocês nessa questão. Sua pergunta hoje, para ver se, como está a questão de falta de medicamentos, se tem algum medicamento em falta, se tiver em falta, a previsão. Sim. Agora, a gente teve, Valéria, um período, sim, que a gente teve falta há pouco tempo agora. A gente teve precisava ter um movimento de ter uma comissão da farmacoterapia dentro do Conselho, até para aprovação da REMUME, né, que é a nossa relação de medicamentos municipais, né, a sexta. Então, foi formada essa comissão e hoje a Juliana, que responde pela CAF, né, ela nos sinalizou que teve um problema, sim, com os medicamentos, mas já teve essa regularização. Então, a cesta básica, que não são aqueles medicamentos especiais que a gente acaba tendo que recorrer ao Estado, né, via LME, que são os casos dos pacientes, por exemplo, da residência terapêutica. Os pacientes de residência terapêutica são todos medicamentos de alto custo, né, muito alto custo. A gente teve um medicamento agora que cada caixinha custava R$ 329 e cada caixinha, né, praticamente todos os pacientes fazem uso desse medicamento. E é um medicamento que vai evitar, a gente sabe que hoje não existe mais camisa de força, né? Agora, hoje, a ciência avançou e, com a ciência avançando, os medicamentos conseguem dar conta de fazer com que esse paciente saia da crise, né? São pacientes com transtornos graves.
E a gente teve na residência terapêutica uma ajuda muito grande agora, que foi da FEAM, né, Gisele, que com a nossa transição do serviço, lembrando, vereador, que a gente também teve, Valério, o fechamento, né, do nosso leito de retaguarda, que estava lá na Vila Operária. Fechamos o serviço ontem. Nossa última paciente foi para o HMJ e vai estar indo para casa. Então, fechamos o serviço lá. O serviço de retaguarda nossa já foi para o HMJ. Né, vai conseguir hoje. Eu estive com a Janaína em reunião com o doutor Cleanto, com a Berenice, para a gente poder organizar o espaço para o atendimento da retaguarda do paciente em sofrimento, Felipe. Então, não vai ter mais aquele corredor, né, que ficava ali. A gente vai ter um local onde a gente vai ter 8 leitos para atendimento da psiquiatria. Então, hoje a Janaína me chamou para a gente ver um melhor layout ali para a gente poder organizar esse serviço. Tá? Mais uma vez, eu fico feliz porque lá na Praia Vermelha, né, que era... lá na residencial, né, lá na Vila Operária. Vila Residencial. Então, isso. Fica muito contramão, né? Até muito mesmo para o usuário e para a família. Sim. Só mais uma perguntinha, sei que a gente está fechando, vereador, mas eu queria só perguntar uma coisa. A questão, então, dos psiquiatras, então, o CAPS 2, né, que é um dispositivo bastante importante, e a gente sabe que hoje está sem psiquiatra, né? E pedir aqui a vocês, você principalmente que está aí na parte da coordenação, que veja com carinho. Por quê? Porque a gente depender, né, de uma agenda do PAN, do Centro de Especialidade Médica, é muito complexo. Porque, assim, a gente sempre teve dificuldade, principalmente, falando assim de experiência, com essa questão de não ter psiquiatra lá diretamente e com os usuários serem marcados lá. Uma, porque já tem aquele pré-conceito, né, de estar recebendo paciente em surto, paciente psiquiátrico grave, né, porque CAPS 2. Então, que pudesse ver com carinho a lotação de um psiquiatra junto aí com vereadores, nosso secretário de saúde, o Glauco, para ver um psiquiatra para estar atendendo diretamente no CAPS 2, porque é muito importante. Sim. E outra coisa também assim, que a gente sempre teve, os CAPS sempre teve dificuldade em questão mesmo da atenção básica, na questão de assumir, às vezes, aquele paciente do território, né? Então, assim, antigamente, eu não sei se ainda faz, as capacitações desses profissionais médicos estão na ponta, né, para estar tirando as dúvidas. O médico psiquiatra, doutor João Batista, falecido, nosso amigo, guerreiro, ele fazia isso. Então, assim, porque a nossa dificuldade hoje da saúde mental, às vezes, um grande nó ainda é a atenção básica, né? É essa complexidade daquele paciente que precisa ser atendido lá, e às vezes tudo é CAPS, e acaba sobrecarregando, e quem realmente precisa não consegue chegar. Exatamente, então, Valéria. Eu deixo aqui, vereador Rubinho, Obina, né? E vocês também, né? Que às vezes a gente não sabe o funcionamento e às vezes a gente acha que é como dificuldade. Os CAPS ainda continuam, não sei, o infantil, mas o 2 continua funcionando portas abertas, né? Para triagem, então CAPS 2 funciona como portas abertas para avaliação e triagem. Isso não quer dizer que vai ser atendido lá, mas vão ser avaliados pelas equipes, CAPS infantil e CAPS AD. Então, se você que está nos assistindo hoje aqui, né, tem algum problema de um paciente que tenha transtorno mental grave, dependência química, criança, né, que esteja enquadrado dentro que a Raquel falou aqui do autismo, hiperatividade grave e outros diagnósticos, que vocês possam saber que a nossa cidade de Angra dos Reis tem esses dispositivos que podem e querem ajudar. Importante, tá bom? Importante. Eu vou Obrigada. passar aqui para desfazer, infelizmente as horas não esperam, né? Importante, quero desde já agradecer a vocês que nos assistiram em suas casas, plenário presente. Vou passar aqui para os nossos amigos fazer suas considerações finais. Tá? Importante, eu enquanto, né, Comissão de Saúde, o vereador Rubinho, o vereador Edinho, dizer para vocês podem contar com essa casa aqui, tá? Pode contar conosco, nosso mandato está aqui à disposição, né? A Comissão de Saúde está aqui à disposição até para estar somando com vocês, com ideias novas, com projetos novos. Né? Nós estamos com vocês, estamos abertos aqui para o melhor para a nossa população.
O Celso Aroca, só antes de eu passar, o Celso Aroca, nosso amigo, até fez uma colocação importante, né? A gente está visitando lá juntos os CAPs. Eu já fui até várias vezes, o vereador Rubinho também. Nós vamos agora em conjunto, né, vereador Rubinho? Nós estamos agora lançando um projeto em conjunto, que a gente vai começar agora a andar juntas na unidade de saúde, importante. Tá? Psiquiatra do centro, como que está? Está tudo ok? Psiquiatria do centro? Isso. Está tendo? Sim. Sim, temos. Hoje nós temos 7 psiquiatras atendendo. O Luciano está atendendo? Sim. Ah, não, o CAPS do centro, que é o CAPS 2, nós não temos, né? A Guta vai explicar. Passa o microfone para ela. Então, eu vou explicar a nível de regulação, né? A nível de regulação, como é feita a marcação no município. O município hoje ele tem uma contratação de 7 psiquiatras e essas marcações elas são feitas pelo sistema MV. Em todo o município existe um sistema MV onde é regulado. Aquela referência chega, o município vai regular aquele paciente e vai ser inserido e vai ser marcado. Esses psiquiatras, eles atendem todo o município. Independente do paciente morar no 4º distrito, na Ilha Grande, esse paciente ele vai ser marcado no MV e o local de atendimento é o SEM Centro, que é onde esses médicos fazem ambulatório. Devido a gente a saúde mental não ter conseguido psiquiatra específico para cada unidade, o Wesley conseguiu, que foi um grande avanço. Com a regulação, cada CAPS ele tem uma vaga específica de número nessa lista de espera para cada CAPS. Por exemplo, o CAPS AD, que é onde eu respondo, o paciente foi lá, nós avaliamos que esse paciente precisa de imediato da consulta com o psiquiatra, a gente mesmo, enquanto equipe, tem uma senha, entra no sistema e lá na própria unidade a gente já marca esse paciente para ser atendido no SEM Centro. Esse paciente... O CAPS AD lá com a gente, mas a gente não está desassistido. Nós somos assistidos no SEM Centro, igual é toda a população, por esses 7 psiquiatras que foram... o ideal seria, mas não conseguimos devido ao que o Wesley explicou para os demais vereadores. Então, nem o CAPS AD, nem o CAPS 2, que a gente não tem um psiquiatra no nosso corpo físico, mas nós não somos desassistidos. O psiquiatra está lá no SEM Centro, o paciente chegou, a gente viu a demanda daquele atendimento, é feito lá na própria unidade, e esse paciente vai ir para o SEM Centro e vai ser assistido, como é feito em todo o município, desde o 4º distrito até a Ilha Grande. O psiquiatra ele atende no SEM Centro, mas não quer dizer que ele só atenda ao centro, ele atende a toda a região de Angra dos Reis, porque é feito através do MV. Entendi. Isso é o sistema de regulação de marcação. Entendi. Atendido no SEM mesmo. Ele fica no SEM até mesmo porque, assim, o paciente ele é avaliado no SEM, o médico identificou que ele é um paciente que precisa de acompanhamento no CAPS. Ele vai para o CAPS, ele vai continuar sendo assistido no CAPS, porém, a medicação, o cuidado médico vai estar no SEM Centro. Ele não está deixando de ser assistido em nenhum dos lados. Sim, com certeza. Eu entendo a ansiedade de vocês de que tivesse esse profissional dentro do CAPS, né? Que é o que a gente está... O Wesley, desde que entrou na saúde mental, assim como todos nós que estamos aqui, tenham certeza que a gente quer tanto quanto vocês uma saúde mental de qualidade para o nosso município. Como que o senhor se chama? Celso Aroca. Seu Celso, eu entendo assim, todo o cuidado do senhor, mas assim, eu até queria pegar o gancho da fala da Raquel. Eu, enquanto psicóloga, eu posso falar assim, o diagnóstico de um paciente, ele é muito importante para o profissional, porque para o usuário, o diagnóstico não importa muito. Então, assim, o profissional psiquiatra que está na rede atuando, independente, digamos, eu fiz uma especialização em paciente com transtorno grave.
esse profissional, ele fez uma faculdade igual qualquer outro que se especializou nisso. Ele tem capacidade de trabalhar, independente daquele paciente que ele esteja recebendo, porque a especialização ela é apenas uma coisa que eu quero focar no que eu quero trabalhar. Isso não diminui o conhecimento daquele profissional em atender qualquer demanda que chegar pela porta. Porque não existiria e nem tem como a gente fazer uma saúde, principalmente na saúde mental, que nós sabemos que hoje o DSM-5, todo dia ele chega com um transtorno novo, não é Angra dos Reis, a gente não daria evasão de trabalhar com um profissional capacitado para cada transtorno. Então, o profissional que está ali, ele é um profissional médico, ele é formado em medicina, ele é psiquiatra. Independente dele estar atuando numa sala dentro do Sem-Centro ou ele está atuando dentro de um CAPS, ele vai ser um profissional médico. Só que, assim, eu entendo e eu não estou aqui justificando. O município deveria, sim, como é em todo município, deveria ter um profissional psiquiatra para cada CAPS. Só que, infelizmente, a Prefeitura de Angra colocou o contrato, né, processo seletivo. Processo com salário. seletivo. Posso só pegar um gancho aí na tua fala? Sim. Então, vereador Bino, só para a última intervenção, Wesley, vou fazer um desafio para você aqui ao vivo. Sim. Quanto tempo você leva para botar esse edital na rua para contratação de psiquiatra e psicólogos? Sim. Quanto tempo? Você e a sua equipe. Ninguém faz nada sozinho. Vou botar um desafio lançado para você aí. Não precisa me responder agora, não. Responde depois na Comissão de Saúde. Tá, joia. Tá bom? Felipe, a gente tá lutando bastante, né, para que isso aconteça. Até usar, vereador, a fala final, né, nossa, aqui respondendo a pergunta, a gente fez uma matriz de prioridade e a gente acredita, né, e a gente vai lutar muito. Eu sempre na reunião de equipe eu tenho falado que a gente precisa ser uma equipe coesa, uma equipe que caminha de mãos dadas, né, e assim tem sido feito, né. A gente, quando eu assumi, eu já vim de coordenação de serviços em outros municípios, faço coordenação de saúde prisional, que também é um desafio muito grande, em outro município, que é o município de Resende. Então, a gente tem caminhado, né, junto para a gente poder fazer desse ano de 2022 o ano da saúde mental no município de Angra dos Reis. A gente começou bem, Valéria, como a Valéria colocou, conseguindo inaugurar a RT UAI. Com o nosso CAPS 2 entrando em reforma, a gente também tem um projeto de criar a nossa oficina de geração de renda, Valéria, que é algo também, né, nos angustia assim, e que a gente quer com muita força. O que a gente quer? A gente quer uma RAPS completa com todos os dispositivos, mas eles não só existam, mas que funcionem, né? Então, não vai faltar esforço, Felipe, da nossa equipe. Eu ontem terminei a minuta, né, do processo seletivo e o termo de referência. Aí agora a gente segue com os outros caminhos, né? Vai para a procuradoria, e aí vai ver impactação em folha, né? E a gente tem todo aquele trâmite legal. E não depende da gente não ficar em cima, né? Igual o Glauco tem sido muito atencioso com a saúde mental, né? Com a gente da saúde mental, tem recebido, o Glauco mesmo, quando a gente falou da RT e da UAI, eu falei, Wesley, o que você precisa hoje? Eu falei, eu preciso inaugurar esses 2 serviços. Ele falou, então é um processo debaixo do braço e outro debaixo do outro. Onde o processo agarrar, você me chama. Então, foi isso que a gente foi fazendo, né? Então, Felipe, a gente hoje, eu quero muito, muito mesmo, e eu acho que quando a gente quer muito, né, o universo conspira a nosso favor, porque a gente não está aqui lutando para benefício nosso. Igual eu falei no início, a saúde mental é algo que só trabalha quem tem muito amor, né? Porque a gente enfrenta muitas dificuldades, mas, Felipe, a gente se compromete em abrir, né, para a Câmara, de estar junto com a gente, caminhando junto, e para a gente poder transformar e fazer com que a saúde mental de Angra realmente seja um modelo para o nosso estado do Rio de Janeiro e, quem sabe, se Deus quiser, um modelo para o nosso Brasil, porque a gente tem tudo para que aconteça, né? O nosso CAPS 3, Valéria, o tão sonhado CAPS 3, a gente fala de CAPS 3, né? Nós temos uma enfermeira,
enfermeira do CAPS. Amanda trabalha no CAPS 3 e ela sempre fala, gente, CAPS 3 é vida. E a gente falou, a gente quer essa vida para a gente. Né? Vamos chegar lá. Vamos lutar para isso acontecer, né? Vamos lutar. Eu dizer para vocês que pode contar conosco aqui, tá? Eu vou deixar agora vocês fazerem as considerações finais, pois as horas ela não esperam. Michele, quer falar alguma coisa? Guta, Raquel. Eu só quero ressaltar que, como a Valéria falou, mais uma vez estamos no CAPSI, eu acho que é extensivo a todos os outros equipamentos, mas o CAPSI é de segunda a sexta, tá? Das 8 às 20, que a gente está funcionando agora, mas para o atendimento de portas abertas até às 16. Entretanto, a gente tem o telefone 3365-5647, né? Temos o e-mail capsi@angra.rj.gov.br, que a gente abre todos os dias. A gente dá o telefone, a gente tem um Instagram, a gente tem um Facebook, né? Só colocar lá Capsi Angra que aparece. Eu só coloco isso porque, às vezes, é muito difícil para uma mãe ir levando uma criança até lá só para pegar uma informação. Então, a gente ressalta sempre para ligar antes, que aí a gente, né, marca direitinho, informa direitinho, até mesmo encaminhamentos, algum documento, pode nos enviar por e-mail, né, e telefonar, que a gente dá todas as orientações, porque como é no balneário, né, também tem que andar aquele pedaço, né, que às vezes desce do ônibus lá nos bombeiros. Então, por isso que às vezes a gente prioriza de divulgar bastante o telefone, orientar direitinho, mas estamos lá para tirar qualquer dúvida, para acolher e aí sim dar os direcionamentos que nossas crianças e adolescentes necessitam. Ressaltando que o público, para avaliação, é de todos, mas para o tratamento no CAPSI, transtornos mentais graves persistentes, incluindo autismo, usuários de uso abusivo de álcool e outras drogas. Tá? Portas abertas, avaliação. As avaliações que fazemos, que não são para o CAPSI, a gente dá os devidos encaminhamentos, orientação aos pais, às vezes orientações que não são nem do âmbito só da saúde, mas também, no caso de crianças e adolescentes, a vida escolar é muito importante. Então, a gente dá essas orientações também, né? Como é atendimento psicossocial, nós temos assistente social, que fazemos visitas domiciliares, às vezes precisamos dar uma organizada na vida daquela família, né? Temos conflitos familiares que, às vezes, interferem na vida da criança, e não é a criança que está doente, né? É a família que está passando por dificuldades, por conflitos, e está refletindo na criança, e a gente faz esse atendimento psicossocial. Só queria fazer aqui meu comercial, porque eu amo o que eu faço. Parabéns. Mais alguém para fazer consideração final? Todo mundo já fez? Chulipa, lá para cá. Primeiro, agradecer, né, a Comissão de Saúde desta casa, né, pelo convite. A saúde mental, como eu falei, né, eu vivo ela dentro de casa, né? Então, é uma realidade, como você falou, a gente quer... o que vive, fazer para o coletivo, né? Tentar esses pacientes terem a mesma... Porque a gente tem um tratamento diferenciado, a gente também quer que essas pessoas também sejam atendidas, né? Então, eu acho que fica o desafio lançado para você, Wesley. Parabéns aí pela sua equipe, entendeu? São pessoas que, como você falou, fazem com amor, né? Porque não é só ser servidor público, você faz com amor, né? Porque são barreiras dia a dia, igual você falou, vamos viver um dia de cada vez, né? Então, o paciente psiquiátrico, ele vive, a saúde mental, ele vive um dia de cada vez, né? Um dia está legal, outro dia está em surto, outro dia está isso, está aquilo, né? Então, agradecer a vocês, né, o pessoal que nos ficou assistindo aqui, e a Comissão de Saúde da LERJ está aberta para vocês. O que precisar, lá o gabinete 704, da deputada Tia Ju, está aberta e as portas para vocês lá, tá bom? Agradecemos, Chulipa. Transmite nosso abraço, nosso carinho para Tia Ju. Valéria? Então, também quero agradecer a presença, né, de todos aqui.
Agradecer também a equipe dos CAPS, agradecer a Wesley, Michele, a Maria Augusta, a Raquel, a Gi, o Chulipa, né? Vereador Rubinho, vereador Ubina e todos os presentes, a minha amiga Babi, de bastante tempo, as pessoas aí que estão nos assistindo e você de casa também. Agradecer, porque essa foi uma reunião muito importante, esse encontro. Hoje, se fosse qualquer outra reunião, eu não viria, porque a minha casa está de cabeça para baixo, não para cima. Mas hoje eu fiz questão de estar aqui porque saúde mental entrou no meu sangue quando eu tive um problema familiar também, de saúde mental. E quando eu fui coordenadora, né, que o pessoal falou, você tá doida? E o doutor João falou aqui de maluco, né? Todo mundo tem um pouco, né? A gente não precisa, às vezes, ter os 2 pés na loucura, mas um só tá ótimo, né? E eu tenho esse um pé na loucura. Então, agradecer. E quando eu falo do psiquiatra diretamente no CAPS, é porque ele também participa das reuniões de equipe, né? Fica mais próximo dos usuários da equipe e a gente sabe a nossa dificuldade, né? A gente ficava lá com o doutor João, ele participava da reunião, então a gente precisa desse suporte médico também, até mesmo para findar algum diagnóstico. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento ao vereador Ubina por essa iniciativa de ter essa reunião, Rubinho, o vereador Edinho, que está, né, se recuperando de uma cirurgia. Gratidão é a palavra hoje que eu deixo para cada um de vocês. Muito obrigada. Importante, vereador Rubinho. Quero também agradecer a presença de todos, ao Wesley, a sua equipe, e dizer, Wesley, que eu, como vice-presidente da Comissão de Saúde, juntamente com o Ubina e o vereador Edinho, a gente, se for preciso, a gente vai subir à tribuna, às sessões, e vamos elogiar o trabalho de vocês quantas vezes for necessário. Mas também, se for necessário, nós iremos cobrar. Assim como a gente cobra a Secretaria de Saúde. Nós somos base do governo, a gente quer o melhor para a nossa população, para os nossos moradores, e saúde mental, com ela não se brinca, né? Eu vejo o Chulipa, Felipe Chulipa, falando que ele tem dentro de casa um irmão. Eu também tenho um irmão, que é dependente químico, e eu luto muito para ajudar ele. E cada dia é uma batalha. A gente faz de tudo. Quando você acha que ele está bem, ele não está bem. Então, se for necessário, quantas vezes for, eu vou elogiar o trabalho de vocês, mas iremos cobrar. A nossa cidade, ela tem um orçamento, só na área da saúde, 10 vezes maior do que muitas outras cidades, só na saúde. Então, esses 330 milhões, ou mais um pouco, que temos no orçamento do ano 2022, ele tem que ser gasto para melhorar a saúde em todo sentido, não só saúde mental, em todo sentido. A atenção primária ela ajuda muito para que os pacientes não cheguem até vocês. A pessoa, quando ela tem um atendimento na atenção primária de qualidade, ela evita, muitas das vezes, chegar às mãos de vocês. Então, a Secretaria de Saúde, a gente vai cobrar. O ano 2022 é o ano que a gente está mais um ano na Comissão de Saúde, vereador Henrique Ubina. O ano que vem muda a comissão e o ano 2022 a gente vai insistir para que a nossa saúde seja de qualidade em todos os quesitos. Tá bom? Agradeço a vocês. Oi, Raquel, só um minutinho. Só para eu dar publicamente a resposta à mãe do William, a equipe me passou aqui, realmente tem uma falha de atendimento, mas porque nós ficamos sem contato. Nós temos aqui 4 ligações, 4 momentos diferentes que não conseguimos fazer contato com a família. Isso é bom a gente ressaltar também, porque hoje, com os telefones pré-pagos, as pessoas mudam, é bom manter sempre atualizado. Aí, quando eu sair daqui, eu vou pegar todos os seus dados atualizados, tá bom? Obrigado, Raquel. Eu quero aqui também agradecer a todos, né, agradecer os servidores da casa que estão aqui conosco nessa hora, vocês que nos assistiram em suas casas, plenário presente, amigo Celso Aruca, meu amigo Chulipa, Valéria, a todos os servidores, meus parabéns e coordenadores de CAPS. Tá, meu amigo, dizer para você que essa casa está à disposição
Pode contar aqui também com a Comissão de Saúde, vereador Rubinho, vereador Obina, vereador Edinho. Tá? A saúde mental, como o vereador aqui colocou, não é brincadeira. Também tem pessoas na minha família que necessitam. E para vocês que nos têm aqui como parceiros, muitas das vezes, como o Rubinho colocou, vamos chegar, vamos cobrar. Tá? Vamos cobrar, também quando tiver que parabenizar, nós vamos parabenizá-lo. Nossa luta aqui é sempre o melhor para vocês também poder fazer o melhor para a nossa população, para os nossos usuários. Conte conosco. Boa tarde a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.